sobre a nossa motivação. Qual é a sua motivação? Qual é a nossa maior motivação? O nosso ponto. Nós focamos onde? Nós focamos em quê? A nossa vida. Onde é que está o nosso foco maior? Qual é o nosso alvo maior? Onde nós focamos? E a gente precisa entender em Deus, porque só em Deus nós entendemos onde é que está o nosso prazer. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos de número 1. Primeiro Salmos. Salmos de número 1. Qual é a tua maior motivação? Qual é a tua maior motivação? Qual é o teu maior prazer? Onde está o teu maior prazer? Salmos de número 1. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e medita em sua lei dia e noite. Pois ele será como uma árvore implantada, ou plantada, junto às correntes de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha. Tudo quanto ele fizer, prosperará ou fará prosperar. O primeiro versículo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta entre os zombadores. Aqui nos mostra o homem que teme ao Senhor. O prazer dele está na lei do Senhor. Então a pergunta para você é essa: qual é a sua maior motivação? No seu dia a dia, qual é a sua maior motivação? Onde está o seu prazer? E como nós temos falado, no nosso dia a dia, no nosso viver, tem muita coisa que tenta nos tirar o foco, que tenta nos tirar do foco, que tenta tirar a nossa visão, que tenta desviar a tua atenção, em todos os sentidos falando. O que mais existe são distrações nesses dias. E é por esse motivo que nós precisamos apostar tudo. É por esse motivo que nós precisamos nos entregar por completo ao Senhor, sem reserva. Só Ele adorar, só a Ele servir. O prazer só nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Com esse entendimento do porquê, do para quê, mas Deus em primeiro lugar. Então é por esse motivo que nós precisamos apostar tudo o que temos. E dentro disso, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Nos fala das parábolas do tesouro e da pérola. Evangelho segundo Mateus,
capítulo 13, versículo 44. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual um certo homem, tendo achado, escondeu de novo e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Aí vem a outra, no versículo 45: o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas preciosas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. E aí o versículo 47 diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual escolhe peixes de toda espécie. Interessante essas duas parábolas, porque nos fala disso, do tudo ou nada. Sempre costumo dizer que servir a Deus é uma questão de sobrevivência. Servir a Deus é uma questão de sobreviver ou morrer, ou viver ou morrer. Porque as cartas às igrejas, que está lá em Apocalipse, nos fala sobre aqueles que pensam que estão vivos, mas estão mortos, aqueles que pensam que estão bem, mas que estão maus. Eles não têm nem entendimento do que eles estão vivendo, que é na miséria. Pensa que está vestido, mas está nu. Pensa que situação. Alguém que pensa que está vestido, mas está nu. Então nós precisamos, essas duas parábolas nos ensinam algo muito importante, irmãos. É o tudo ou nada. É entendermos, olha, ele viu que naquela fazenda tinha ouro. Qualquer inteligente ia fazer isso. Vou vender tudo que tenho. Hoje em dia já tem o empréstimo bancário, né? Financiamento bancário. Eu vou conseguir dinheiro e vou comprar esse terreno, vou comprar essa fazenda, porque essa fazenda tem muito ouro, e eu vou pagar esse financiamento tranquilamente, sem nenhum problema. E ele vende tudo que tem e investe e compra aquela fazenda, porque o ouro é garantido, porque ele tem certeza que tem ouro ali, ele vai ter um lucro ali. E aí você pode entender a mesma questão da pérola, né? O versículo 45: o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas preciosas. Versículo 46: e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. O interessante disso é que a Bíblia nos fala do jovem rico. E o jovem rico nos mostra uma lição que a gente precisa prestar atenção e ter bastante cuidado, porque ele tinha o Evangelho, mas ele não tinha Jesus. Ele conhecia o Evangelho, mas ele não conhecia Jesus. Ele
observava o Evangelho, a lei, eu vou dizer assim, a Bíblia fala que era a lei, já que o judeu, ele aprende sobre a lei desde novinho, desde o ventre da sua mãe ele já começa a ouvir o Evangelho. O Evangelho não, a Torá, a lei. Então ele chega para Jesus, que todos vocês já sabem da história, e ele diz: bom mestre, o que é que eu posso fazer, devo fazer para ganhar, para ter a vida eterna, para ser salvo? E aí Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço e observo, ou seja, e vivo eles desde quando eu era criança. Aí Jesus falou: que bom, você observa a palavra, mas só te falta uma coisa: vende o que você tem e dá para os pobres, aí venha e tenha um tesouro nos céus. E aí ele ficou triste, saiu de mansinho, foi embora. Por quê? Porque o prazer dele não estava em Deus. E nós precisamos ter bastante cuidado, porque os dias que nós estamos vivendo, nós vemos as pessoas trocando Jesus por coisa tão pequena. Elas conseguem trocar Jesus por coisas tão pequenas. Aquele jovem rico, era a riqueza que segurava ele, era a riqueza que prendia ele, eram os bens. Mas os dias que nós estamos vivendo, nós vemos coisas bem pequenas prendendo as pessoas, coisas sem valor nenhum, prendendo as pessoas, segurando as pessoas. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque se nós não perseverarmos, como a Bíblia diz, que a coroa é apenas para aqueles que perseverarem até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos perseverar. A palavra do Senhor também nos mostra que nós precisamos ser como um atleta. Quero que você abra comigo na carta de Paulo a Timóteo. E aqui nos mostra algo interessante. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Se não se preparar, o adversário vence. Nós somos atletas e temos que lutar, perseverar como atleta, como um atleta. Assim como um atleta tem que competir, nós temos que lutar também, da mesma forma. Capítulo 2, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Da mesma forma, se alguém pratica atletismo, não será premiado se não competir dentro das regras. Não será premiado se não competir dentro das regras. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Nós já somos vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 2. Nós ressuscitamos com Ele, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós somos vencedores.
Mas não é porque nós somos vencedores que nós temos que viver acomodados, esperando que o prêmio chegue na nossa mão diariamente, sem que venhamos lutar, sem que venhamos lutar diariamente. Isso nos mostra uma luta, irmãos. E se nós não nos prepararmos, nós seremos vencidos. É como se fosse uma competição. É como se você corresse uma maratona e tem um adversário que quer te vencer. E se você não correr, não lutar, você não vai vencer, porque ele vai chegar primeiro que você. O plano demoníaco é neutralizar as pessoas. O plano de Satanás é neutralizar as pessoas, deixar elas neutralizadas mentalmente e fisicamente. Sempre foi esse. Então nós temos que lutar diariamente. Mas como é que nós vamos lutar diariamente? Como é que vamos fazer isso? Palavra de Deus, direção de Deus. Que comamos, que bebamos, tudo, ou qualquer coisa que vamos fazer, precisamos ter a direção de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês: nós, a igreja de Cristo, nós, o povo de Deus, nós fazemos muita coisa errada, ou seja, nós erramos muitas vezes o alvo, porque nós não buscamos o conselho do Senhor, porque nós não procuramos a Ele se era isso que Ele queria. Isso também é em todos os sentidos falando. Irmãos, tudo que nós fazemos hoje em dia, no nosso dia, na nossa vida diária, nós precisamos ter a direção de Deus. Se Deus disser, olha, não ultrapasse, você estiver ligado, você não vai ultrapassar. Hoje está com 8 dias, 15 dias, que nós tivemos, que eu não estive aqui, né? Que fui para Salvador buscar Tiago, né? Que teve o carro tomado de assalto. E aí eu tive que sair para ir buscá-lo em Salvador, na hora do culto aqui. Quem ministrou foi o evangelista Francisco, né? E na volta, graças a Deus que o carro está no seguro, mas na volta eu fiquei analisando assim, eu calado. Ele veio dirigindo, né? Eu dei o carro para ele vir dirigindo e eu vim pensando: será que ele não ia bater esse carro? Será que ele não ia morrer? Porque assim, o carro foi tomado de assalto na frente do prédio onde ele mora, onde ele está morando. Aproximadamente, acho que 3 horas da tarde. Ele ia para o trabalho. Do trabalho ele já ia sair direto para cá. Então ele já do trabalho, normalmente ele faz isso, ele trabalha até meia-noite, e meia-noite ele pega a BR aí e vem para cá. E aí eu pensei: será que esse carro não foi tomado porque ele ia morrer hoje? Eu não sei se foi por isso, tá, irmãos? Não sei, mas eu confesso para vocês que pensei nisso. E a gente não sabe, na verdade. O rapaz chegou, levou, tinha mais outros objetos dentro do carro. E a gente não sabe, muitas das vezes, muita coisa que acontece à nossa volta, a gente não tem ideia do que foi, do que é, do porquê, do para quê. E muitas das vezes é Deus, claro que tudo Deus permite. Tudo é com a permissão de Deus, né, irmãos? Seja aquilo que é da vontade dele ou até aquilo que não é da vontade dele, ele permite. Seja aquilo que é bom para você, aquilo que é ruim, ele permite. Porque a gente precisa
A gente precisa estar mais ligados em Deus. A gente precisa estar mais próximo de Deus. A gente precisa andar mais com Deus para entender qual é a vontade dEle. O apóstolo Paulo fala de uma profundidade, né? Apresente o vosso corpo a Ele, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a altura e a profundidade, para que venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E perceba que muitas das vezes a gente não experimenta qual é a boa e perfeita vontade de Deus, porque a gente não tem uma mente transformada, a gente não tem um coração de carne disponível para Deus. Se somos servos, Deus tem liberdade para agir na nossa vida na hora que Ele quer. Mas se não somos servos, Ele não tem liberdade em nós. É como usarmos a palavra, né? O Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada eu tenho falta. É fácil falar o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é quem me conduz. O Senhor é quem me guia. Irmãos, as nossas motivações, elas precisam estar em Deus totalmente, senão Deus não tem liberdade totalmente também. A nossa motivação tem que ser para Deus também, porque senão Ele não tem motivação, senão nós não entendemos. O apóstolo Paulo falando à igreja, aos romanos, aos coríntios, mais aos romanos: se não andar no Espírito, não vai entender as coisas do Espírito, só vai entender as coisas da carne. Mas se andar no Espírito, vai entender as coisas do Espírito e as coisas da carne. E aí o Espírito Santo habita. Olha como o ser humano é. O Espírito Santo habita em nós, e o livre-arbítrio do homem consegue dominar o Espírito Santo. O livre-arbítrio do homem, a vontade humana, ela consegue lutar contra o Espírito e vencer. Quando o homem faz a sua vontade, o Espírito de Deus faz assim. Quando o homem faz a sua vontade, o Espírito Santo fica calado, quieto. E nós precisamos ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Observando que todas as vezes que o homem, quando observamos a palavra, entendemos que todas as vezes que o homem, ele quer se dar bem, ele se dá mal. Todas as vezes que ele brinca, eu estou falando de alguém que tem entendimento. E aí eu estava observando Sansão. Ele tinha tudo na mão: autoridade, poder, domínio. Era o Espírito Santo atuando nele de uma forma direta. Aí ele começa a brincar com isso. Aí ele começa a brincar com a situação. E ele ficou tão cego, todos vocês conhecem a história, que ele ficou tão cego que ele não estava percebendo que a brincadeira dele ia levar ele à morte, ia fazer com que ele perdesse o foco de Deus. E aí Dalila dizia: me conta qual é o segredo, me conta qual é o segredo. E ele dizia: é só me amarrar com corda nova, corda
virgem, né? A corda que nunca foi usada. E aí ela amarrava ele todo, chamava os bandidos, né? Para pegá-lo, e ele se levantava e até ele se dar mal. Juízes capítulo 16, se quiser conferir depois. Enquanto o foco dele estava em Deus, ele vencia os inimigos. Mas quando ele tirava o foco de Deus e focava em algo, ele perdia. Ele perdeu. Com um homem assim, irmãos, quando a gente perde o foco de Deus e a gente bota o foco em algo, em alguma coisa, Deus fica de lado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa motivação. Eu nunca esqueço de um jovem aqui, que congregou conosco aqui, que ele contou que se isolou várias vezes para fazer o vestibular. Várias vezes. E quando ele se isolava, ele não vinha para a igreja. As pessoas têm essa ideia errada. Se isolar para fazer concurso público, se isolar para fazer vestibular, não diz que você tem que se isolar também, deixar de congregar, deixar de cumprir suas obrigações no reino. E ele contou, depois que ele passou, ele contou que ele só conseguiu passar no vestibular quando ele dividiu o tempo dele: Deus, estudo, Deus, estudo. Ou seja, ele não deixava de vir à igreja, ele não deixava de ler a Bíblia, ele não deixava de ter o momento dele com Deus para estudar para o vestibular. Ele contou o testemunho aqui. E Deus falou seriamente com ele. E muitas das vezes Deus ele fala para a pessoa não consegue nem ver, nem ouvir. Deus ele alerta. Mas a pessoa ela está com foco tão longe de Deus, ela está focada em algo a tal ponto que ela não ouve, ela não entende. E se alguém fala, mesmo assim ela não entende. Isso é bíblico, irmãos. Outras pessoas foram assim também. Alguns homens da Bíblia também foram assim. Ou o nosso foco está em Deus, ou o nosso prazer está em Deus, ou nós vamos secar. Porque o homem que está focado é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Nós lemos agora há pouco. Não tem verão, não tem secura, não tem calor. Ele continua sempre verde. Ele continua sempre firme. Mas se perde o foco, seca. Se perde o foco, morre. Se perde o foco, o inimigo vence. Foi o exemplo de Sansão. O ser humano ele passa por situações na vida, problemas, dificuldades. Mas nós temos que entender que nós somos igreja. E por mais lutas que venham, por mais dificuldades que venham, nós seremos sempre vencedores. Por causa de Cristo, que morreu por nós e nos resgatou. Porque é a Ele que nós pertencemos. Porque somos dele. E as portas do inferno jamais vai prevalecer contra você. Se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, jamais Satanás vai prevalecer. Se o nosso foco estiver em Deus, não vai ter luta, tribulação, dificuldade que vai nos afastar de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nada, irmãos. A gente não pode esquecer isso. Nada. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Nossa maior motivação não deve ser aqui, não deve ser nas coisas daqui da terra. A nossa maior motivação não deve ser nas coisas da terra.
palavra do Senhor nos diz que onde estiver o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Ali onde estiver o nosso coração, está o nosso tesouro. Onde estiver o nosso maior prazer, ali está a nossa vida. O nosso maior prazer deve estar em Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos